O caminho que conduz ao céu deve conduzir primeiro à santidade. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Esse é o canal Vida e Teologia. E ou você vive aquilo que você crê, ou você acaba crendo naquilo que você vive. Hoje nós vamos falar sobre um livro muito especial, que é um livro do Steve Lenson, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Esse livro faz parte de uma coleção, um perfil de homens piedosos, e Steve Lenson ele vai estar trazendo aqui um breve resumo da vida de Jonathan Edwards e vai estar falando das resoluções. E o autor ele começa aqui no prefácio, que chama A Busca pela Santidade. Ele começa dizendo que para viver o cristianismo de acordo com todos os relatos bíblicos, é necessário uma busca intensa por santidade pessoal. Ou seja, não tem como nós vivermos o cristianismo bíblico sem buscarmos a santidade pessoal. E essa é uma das maiores características de Jonathan Edwards. Esse livro do Steve Lenson ele é dividido em 9 capítulos, onde nós temos no capítulo 1 a vida e o legado de Edwards, onde Steve Lenson ele vai dar um resumo da vida de Jonathan Edwards e ele vai responder justamente essa pergunta: por que Jonathan Edwards? Por que escrever um livro sobre ele? Nessa coleção de um perfil de homens piedosos. Por que Edwards entra nessa coleção? No capítulo 2, uma bússola espiritual para a alma, ele vai dar o contexto ali da vida de Edwards, onde ele escreve as suas resoluções, as suas 70 resoluções. Uma resolução é um compromisso que a pessoa faz, é um compromisso que Jonathan Edwards fez consigo mesmo para viver de acordo com aquilo que ele acreditava. Essas resoluções moldaram e direcionaram a vida de Jonathan Edwards. No capítulo 3, o pré-requisito da fé, Steve Lenson ele vai trazer a introdução das resoluções, ele vai mostrar a confiança de Jonathan Edwards em Deus para cumprir com todas aquelas resoluções. Lembrando que essas resoluções elas não foram feitas de uma vez, Algumas foram feitas ali em sequência, outras vieram com o tempo. No decorrer do tempo, Jonathan Edwards ia acrescentando um pouco mais até chegar ao número de 70. Essas resoluções, como eu disse, guiaram e deram um norte para a vida de Jonathan Edwards. Nós temos no capítulo 4 a glória de Deus como prioridade. O que Steve Lenson vai fazer? Ele vai pegar 70 resoluções, ele não vai colocar em ordem, mas ele vai organizá-las por tema. Então ele vai pegar as resoluções que falam sobre vivendo para a glória de Deus, Ou a glória de Deus como prioridade. No capítulo 5, que chama o abandono do pecado, ele vai colocar as resoluções que Edwards fez relacionado com o pecado, como Edwards enfrentaria o pecado. No capítulo 6, o princípio da eternidade, e nós vamos debruçar um pouco mais sobre esse capítulo. Steve Lenson ele vai pegar as resoluções de Edwards que fala sobre o tempo, sobre como não desperdiçar a sua vida, e esse aqui é o ponto que nós vamos avaliar um pouco mais. No capítulo 7, a paixão da disciplina, ele vai colocar as resoluções que mostram como que Edwards era zeloso e disciplinado, tanto fisicamente como espiritualmente. No capítulo 8, a prática do amor, ele vai pegar as resoluções que falam sobre caridade, paciência, um espírito pacificador, sobre como Edwards deveria viver e expressar esse amor cristão. No capítulo 9, a postura do autoexame, Steve Lenson ele vai pegar aquelas resoluções
onde Jonathan Edwards se compromete a examinar a si próprio para ver se está ou não progredindo na fé. E ele termina com a conclusão chamada Soli Deo Glória, né, que significa glória somente a Deus. E ele vai falar como que Edwards foi um homem que viveu para a glória de Deus. Aqui no final desse livro tem um apêndice onde ele coloca as 70 resoluções em ordem. E nós vamos começar então respondendo a pergunta: por que Jonathan Edwards? O que Jonathan Edwards tem para nos ensinar? E aqui na página 18, o Steve Lenson ele vai escrever assim: Edwards combinou de modo único a piedade espiritual com um gênio intelectual. Tanto a sua mente quanto o seu coração estavam engajados na busca por Deus. Tanto a sua piedade quanto o seu intelecto. Então, Jonathan Edwards, ele é alguém que aprendeu com os puritanos, né? Ele era um puritano, ele era um calvinista, né? Um reformado. As duas principais obras que moldaram a vida de Jonathan Edwards foram, depois da Bíblia, claro, foram as Institutas da Religião de João Calvino e a Confissão de Fé de Westminster. Então você vai ver que Edwards, ele tinha tanto uma vida piedosa, uma vida espiritual, uma vida de santidade, como intelecto a serviço de Deus. Steve Lenson ele vai dar uma introdução, né, um resumo na vida de Jonathan Edwards, e tem algumas coisas aqui muito interessantes. Eu não vou estar aprofundando toda a vida dele, mas existem alguns eventos da vida dele que eu acho que merecem um destaque. Um desses eventos é o grande avivamento que Jonathan Edwards experimentou. E esse avivamento que começou no ano de 1734, ele deu início com uma série de mensagens, uma série de sermões que Jonathan Edwards pregou sobre a justificação pela fé. E vocês provavelmente devem ter ouvido falar um sermão famoso de Jonathan Edwards, que é o sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, né? Onde as pessoas, ao ouvirem sobre a ira de Deus, sobre a questão de como Deus julga o pecado, elas se agarram nas cadeiras, clamando a Deus, arrependendo-se, né, dos seus pecados. E esse avivamento, ele se estende. Só que um ponto que eu acho interessante aqui, que nós vamos ver, é que Jonathan Edwards, num determinado momento, ele teve que enfrentar os excessos do avivamento. Steve Lenson ele vai dizer que na página 25 que juntamente com o grande avivamento vieram muitos excessos de sentimentalismo. Então Jonathan Edwards, no meio desse avivamento, as pessoas tiveram excessos de sentimentalismo que levaram elas a agirem de maneiras estranhas, de maneiras até mesmo contrárias à palavra de Deus. Então muitas pessoas daquela época começaram a questionar esses avivamentos. E quando eu estava lendo esse livro, eu parei para analisar e parei para pensar que é justamente os excessos de sentimentalismo que fazem as pessoas duvidar da ação do Espírito Santo. Quando você vê vídeos e mais vídeos de estranhas unções, pastores cuspindo água na boca de outras pessoas, você vê coisas escandalosas acontecendo dentro da igreja, e isso levando o nome de unção, de Espírito Santo, você percebe que esses excessos desmerecem a verdadeira obra do Espírito Santo. Então eu acho interessante esse ponto na vida de Jonathan Edwards, porque ele vai ter que lutar contra isso. E ele vai ter que mostrar que existe sim um avivamento real, existe sim uma obra real do Espírito Santo, uma obra que leva o homem ao arrependimento, que leva o homem a reconhecer o seu pecado e a receber a graça da salvação de Deus. E Edwards, então, ele vai começar a escrever algumas obras que são as obras importantes
né? Uma das obras mais importantes de Jonathan Edwards é o seu tratado sobre as afeições religiosas. Nós temos ela disponível em português. Se você tiver interesse, pode estar pesquisando também. Nesse livro, Jonathan Edwards ele vai mostrar justamente essa questão do nós entregarmos o nosso sentimento a Deus e vivermos para a glória de Deus. Jonathan Edwards ele vai escrever um livro para fazer uma defesa sobre esse avivamento chamado A Verdadeira Obra do Espírito, onde ele vai separar esses excessos e ele vai mostrar qual é a verdadeira obra do Espírito Santo. Então é muito interessante que mesmo no meio do agir de Deus, mesmo no meio de um avivamento, né, essas obras carnais, esses excessos carnais põe em xeque a verdadeira obra do Espírito Santo, coisas que têm acontecido nos nossos dias. Então esse livro é um livro bem atual, né? Um livro que nós podemos ler e tirar bastante proveito. Uma outra coisa que me chamou a atenção na vida de Jonathan Edwards foi um momento triste do seu ministério. Jonathan Edwards, no ano de 1750, ele é deposto da sua igreja como pastor. Ele é rejeitado pela sua igreja como pastor daquela igreja. E isso acontece por causa de um conflito, né, relacionado à Santa Ceia. Steve Lenson ele vai dizer aqui na página 27 que o avô de Jonathan Edwards era o pastor daquela igreja, né, um pastor respeitado, alguém, né, de caráter, alguém que aquela igreja admirava, e ele permitia que as pessoas participassem da ceia baseado numa simples profissão de fé em Cristo. E Jonathan Edwards convenceu-se de que elas devem professar o cristianismo e produzir os frutos da conversão antes de poderem participar da ceia. Então o que acontece? Jonathan Edwards ele tenta mudar uma tradição. Ele começa a dizer, olha, vocês não podem mais participar da ceia de qualquer maneira. Não é apenas dizer que Jesus é o seu Senhor. Vocês têm que dar frutos que mostrem a sua vida com Deus. E quando Jonathan Edwards começa a confrontar as pessoas que participam da ceia indevidamente, que não dão os seus devidos frutos, que mostra verdadeiramente a sua conversão, então a igreja ela faz ali uma reunião e ela rejeita numa votação, ela rejeita Jonathan Edwards como seu pastor. E eu acho interessante porque como é difícil um pastor ser rejeitado pela sua igreja. Mas o mais interessante ainda é que no domingo seguinte Edwards ele prega o seu sermão de despedida, o seu sermão em 2 Coríntios 1,14, e ele fala que um dia eles estariam reunidos diante de Deus como pastor e congregação, e a Deus ele prestaria conta. Então, Jonathan Edwards ele é rejeitado como pastor. No seu último sermão ele vai dizer, olha, um dia nós estaremos novamente reunidos diante de Deus como pastor e congregação. Só que agora quem vai julgar é Deus. E cada um vai ter que prestar conta diante de Deus por tudo aquilo que fez. E quando isso acontece, Jonathan Edwards ele é tirado da igreja, rejeitado como pastor. É interessante que de repente chega o próximo culto e eles não têm pastor. Não tem ninguém ali para substituir Jonathan Edwards. Então aquele povo vai a Jonathan Edwards e meio que diz assim, olha, nós te rejeitamos como pastor, mas nós não temos ninguém para pregar para nós, prega para nós até que outro pastor venha. E você vai ver que Jonathan Edwards fica cerca de 1 ano pregando ali naquela igreja até que outro pastor venha e o substitua. Eu achei interessante demais, porque isso mostra a humildade e o caráter desse homem de Deus. Porque a coisa mais lógica e mais comum seria ele dizer, olha, vocês me rejeitaram como pastor e agora quer que eu pregue para vocês?
Então, logo nessa introdução, nós já temos tanta coisa, só nesse primeiro capítulo, nesse resumo da vida de Jonathan Edwards. E eu contando apenas 2 ou 3 casos, né? Aqui fala muito mais, mas você vai ver ele combatendo então o pecado, você vai ver ele defendendo o avivamento genuíno, e você vai ver que no finalzinho, ele de fato ele é tirado da igreja, né? Ele recebe várias propostas, mas ele prefere ser missionário, né, ali entre os índios, e ele vai pregar ali para 100, 120 pessoas. Um gênio intelectual de Edwards, um grande filósofo, um grande teólogo, um grande pastor, um grande homem de Deus, e ele vai ali ensinar aqueles índios a lerem, sabe? Ele vai ensinar eles a conhecerem a palavra de Deus, e você vê a humildade desse homem de Deus, né? O fim da vida de Edwards é outra coisa que eu achei bem interessante, porque ele vai ser presidente da Universidade de Princeton no ano de 1758. E nesse mesmo ano eles têm que enfrentar o problema da varíola, e ali a vacina, né, da varíola, a vacina contra a varíola, ela é feita ali naquele momento, e Jonathan Edwards, como diretor da universidade, ele toma a decisão de se vacinar para dar o exemplo para os seus alunos, para dizer que eles não deveriam temer. E por uma, né, provisão de Deus, assim Deus quis, aquela vacina causou uma infecção, uma alergia em Jonathan Edwards, na garganta dele. Ele teve grandes dificuldades para respirar, e Jonathan Edwards morre justamente por causa do efeito da vacina, né? Então isso é uma coisa também que eu achei bem interessante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde tanto se fala de vírus e vacinas. Mas é interessante que o homem de Deus, ele confia em Deus. Mesmo na morte de Jonathan Edwards, ele vai glorificar a Deus com a sua vida. Porque nós vamos ver que Jonathan Edwards se preparou o tempo todo para esse dia, para o momento da sua morte. No mesmo ano morre a sua filha Esther, né? Jonathan Edwards ele era casado com Sarah. Ele tem ali alguns filhos. Quem estava com ele no momento era sua filha Esther. Ela morre. Sarah não estava com ele. Sarah estava no vilarejo, ajeitando a mudança para ir para Princeton. Outro detalhe importante é que Jonathan Edwards ele fica ali cerca de 1 mês, né? Então ele não aproveita quase nada. Aliás, ele não tem tempo de fazer nada ali naquela universidade. Mas Sarah, sua esposa, vai para lá depois, e ela acaba morrendo também. Ela sofre, né, de uma doença, e ela acaba morrendo e sendo enterrada do lado do seu marido. Então, tudo isso é apenas no primeiro capítulo. Nós vamos ver então que, como eu disse, Jonathan Edwards ele era um puritano, era alguém que aprendeu estudando a Bíblia e estudando os puritanos. As obras que mais influenciaram a vida de Jonathan Edwards, como eu disse, foram as Institutas da Religião e a Confissão de Fé de Westminster. Nós vamos ver aqui no capítulo 3, que tem o título de O Pré-Requisito da Fé. Na verdade, esse capítulo ele fala da introdução das resoluções de Jonathan Edwards. Eu acho interessante que antes dele começar a escrever as suas resoluções, ele faz uma introdução que diz assim: sendo sensível ao fato de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente rogo-lhe pela sua graça, que me capacite a manter estas resoluções, até o ponto em que elas sejam agradáveis à sua vontade por amor a Cristo. Aí ele põe, né, uma observação: lembre-se de ler estas resoluções uma vez por semana. Então o que chama a atenção aqui? Steve Lance ele vai mostrar que logo na introdução, Jonathan Edwards ele percebe uma incapacidade pessoal. Porque ele diz assim, olha,
sendo sensível ao fato de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Edward sabia que se Deus não o ajudasse, ele não conseguiria fazer absolutamente nada. Como o puritano que ele era, né, como um reformado que ele era, ele lembra da passagem que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E Edwards, então, ele começa demonstrando essa incapacidade, né, e confiando em Deus para cumprir com essas resoluções. Ele confia na capacitação divina, porque ele vai dizer assim: humildemente rogo-lhe pela sua graça que me capacite a manter essas resoluções. Então Jonathan Edwards sabia primeiro que ele não dava conta, né? Ele sabia que ele era incapaz. E ele sabia que ele precisava da graça de Deus para cumprir qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Mas Edwards também, logo na introdução, ele mostra uma humilde submissão. Porque ele vai dizer assim, olha, agradáveis à vontade de Deus. Ou seja, né, ele vai dizer que quer cumprir tudo o que for agradável à vontade de Deus. Então ele mostra uma humilde submissão. Aquilo que não for da vontade de Deus, Edwards ele não quer cumprir. Aquilo que for da vontade de Deus, Edwards ele quer a graça de Deus para cumprir. Né? Então isso é muito importante. Nós vemos que logo na introdução, Edwards ele quer honrar, ele quer glorificar a Deus, mas ele sabe que ele depende de Deus para fazer isso. Edwards era um homem que viveu para a glória de Deus, e as suas resoluções começam justamente com isso. Eu não vou ler todas, mas eu queria começar lendo apenas um pedaço da primeira resolução. Resolvi, né? Todas as resoluções, quase todas, começam com essa palavra, resolvi. Ou seja, ele estava resolvido, ele estava firme naquilo que ele ia fazer. Resolvi que farei tudo o que considerar ser mais importante para a glória de Deus e para o meu próprio bem, ganho e prazer. Jonathan Edwards, ele toma uma decisão de que ele fará tudo o que for mais importante para a glória de Deus. É assim que Jonathan Edwards ele viveu a sua vida, porque ele entendeu que Deus criou todas as coisas para a sua glória. Qual que é o propósito de tudo? Jonathan Edwards vai dizer, o propósito de todas as coisas é a glória de Deus. Né? Tudo que existe, existe para a glória de Deus. E Jonathan Edwards ele vai fazer justamente isso. Ele vai dizer, olha, eu quero viver para fazer tudo o que for mais importante para a glória de Deus. Jonathan Edwards, na parte onde fala sobre o pecado, Steve Lenson ele reorganiza ali, né, as resoluções. Eu acho interessante uma das resoluções, também não vou ler todas, né, mas uma das resoluções que fala sobre o pecado, Jonathan Edwards vai dizer assim, olha, resolvi nunca ceder, o mínimo que seja, para diminuir a minha luta contra as minhas corrupções, por mais mal sucedido que eu venha a ser. Ou seja, Edwards ele se compromete a batalhar contra as corrupções que ele descobriu em sua vida. Edwards ele sabia que ele tinha que avaliar a sua vida e o seu coração, e ele resolve a não ceder, né, a não retroceder. Ele resolve lutar contra as suas corrupções, né, e por mais que às vezes, eu acho interessante isso, por mais que às vezes ele venha ser mal sucedido, por mais que às vezes ele venha fracassar, ele venha cair, ele venha pecar, mas ele não vai parar de lutar contra a corrupção da sua vida, contra o pecado. Né? E aqui eu quero trazer no capítulo 6, onde fala do tempo e da eternidade. Eu quero dedicar um pouco mais de tempo aqui, porque na resolução 5, a quinta resolução de Jonathan Edwards vai dizer: resolvi nunca perder um momento, mas aproveitar o tempo de forma mais vantajosa que puder. Edwards entendia que poderia perder o dinheiro e recuperar, ele poderia perder a saúde e depois recuperar, ele poderia perder até um relacionamento e depois recuperá-lo. Mas Edwards sabia que se ele perdesse o seu tempo, jamais poderia ser recuperado. E por isso
ele resolve não perder, mas aproveitar da melhor maneira possível. Na resolução de número 7, Jonathan Edwards vai dizer assim: resolvi nunca fazer qualquer coisa da qual eu devesse ter medo, caso esteja vivendo a última hora da minha vida. Isso aqui é fantástico, porque Jonathan Edwards, nessa resolução, ele está dizendo o seguinte: olha, tudo o que eu estou fazendo agora é o que eu quero estar fazendo quando Jesus voltar. É isso que ele está dizendo. Eu resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu devesse ter medo, caso essa seja a última hora da minha vida. Então Jonathan Edwards, ele vivia de tal maneira que se Jesus voltasse naquele tempo, ele tinha paz, ele não tinha medo, ele não tinha angústia, né? Então essa é outra resolução fantástica que nos ensina muito, porque se nós vivêssemos com essa reflexão, se nós pensássemos nisso, né, quantas coisas nós deixaríamos de fazer, né? Se essa fosse a última hora da sua vida e Jesus estivesse voltando, será que você queria estar fazendo exatamente o que você está fazendo, ou você iria parar e fazer outra coisa? Edward sabia que quando Jesus voltasse, ele deveria estar fazendo aquilo que agrada a Deus, e foi assim que ele se comprometeu em viver. Na resolução de número 19, ele vai dizer assim: olha, resolvi jamais fazer qualquer coisa da qual eu deva ter medo, no caso de não restar mais do que uma hora para ouvir a última trombeta. Essa resolução, ela casa com a primeira, né? Edwards, ele se concentra justamente nos últimos dias da sua vida. Edwards, ele tinha uma preocupação, ele prepara toda a sua vida justamente para o momento da sua morte, para o momento de se encontrar com o Senhor. É nisso que ele concentra a sua vida, é por isso que ele vive de maneira piedosa, né? Porque ele não quer ter medo quando ouvir a última trombeta. Edwards, ele não quer ter medo em relação à segunda vinda de Cristo, mas ele quer o quê? Estar firme, confiante, sabendo que ele fez tudo o que ele deveria fazer. Na resolução de número 52, Jonathan Edwards vai dizer: frequentemente ouço as pessoas idosas dizerem como teriam vivido se pudesse voltar ao início de sua vida novamente. Aí vem a resolução: eu resolvi, olha o que ele vai dizer, que viverei da forma como desejarei ter vivido no caso de chegar a uma idade avançada. Essa resolução foi escrita em 8 de julho de 1723. O que ele está dizendo aqui? Jonathan Edwards, ele repara que sempre no final da vida as pessoas falam: se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu faria tudo diferente. E Jonathan Edwards, ele toma uma decisão e ele diz: olha, eu resolvi que quando eu chegar no final da minha vida, e olhar para trás, né? Quando eu chegar no final da minha vida e olhar para trás, eu não vou ter arrependimentos, porque eu vou querer ter feito exatamente o que eu fiz. É isso que ele está dizendo aqui. Quando eu chegar lá na frente, eu vou viver da forma como eu queria ter vivido, né? Buscando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus. Então essas são as resoluções que tratam sobre o tempo. Ainda tem algumas aqui, mas eu não vou falar sobre todas. Na parte da disciplina, eu quero ler apenas uma, que é a resolução de número 28, que ele vai dizer assim: eu resolvi estudar as escrituras do modo mais firme, constante e frequente que puder, e perceber com clareza que estou crescendo no conhecimento delas. Edwards, ele toma uma decisão, né, na sua disciplina espiritual, de que ele iria se comprometer com a palavra de Deus, mas não apenas estudá-la, mas avaliar o seu crescimento espiritual. Isso é uma coisa muito importante. Nessa questão da disciplina, Jonathan Edwards, ele era tão dedicado que tem uma resolução que diz que ele avaliaria até mesmo o que ele iria comer e beber, para que não fosse exagerado, né? Então ele era um homem equilibrado, ele era um homem disciplinado, né? Isso ele herdou dos puritanos, que
priorizavam a disciplina do corpo, a disciplina da mente, a disciplina da alma, e Edwards era esse tipo de pessoa, né? Nós vamos ver também na parte que fala do autoexame, nós vamos ver que Jonathan Edwards sabia, no capítulo 9, onde o Steve Lenson ele vai escrever sobre o autoexame, a postura do autoexame, ele vai dizer assim: Jonathan Edwards sabia que a contínua avaliação de sua vida espiritual era absolutamente necessária em sua busca por santidade. Do ponto de vista dele, né, do ponto de vista de Jonathan Edwards, uma vida que não é avaliada simplesmente não vale a pena ser vivida, pois tal vida não poderia trazer glória a Deus. Então, nessa parte da postura do autoexame, Jonathan Edwards ele entendia que se ele não examinasse a sua vida, ele não conseguiria trazer glória para Deus, né? Então ele diz, uma vida que não é avaliada não vale a pena ser vivida, porque uma vida que é vivida de qualquer maneira é uma vida que não traz glória para Deus. Steve Lenson ele vai, na conclusão desse livro, né, que chama Só lhe deu glória, né, ou Glória somente a Deus, ele vai dizer que Deus faz tudo para o louvor da sua glória. E ele vai escrever assim: Jonathan Edwards viveu com uma paixão motriz. Seu propósito principal em todas as coisas, seu abrangente alvo em tudo na vida era trazer honra e majestade ao nome de Deus. Ele desejava exaltar a grandeza de Deus com cada fôlego que tomava e a cada passo que dava. Cada pensamento, cada atitude, cada escolha e cada tarefa deveriam ser para a glória de Deus. Então é assim que o Steve Lenson ele vai terminar esse livro, né? E logo depois no apêndice nós temos as 70 resoluções. Se você tem o interesse de conhecer um pouco mais, você pode pesquisar na internet e baixar essas 70 resoluções, ou pode comprar o livro As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, um perfil de homens piedosos, do Steve Lenson. Uma coisa interessante sobre essas resoluções é que Jonathan Edwards, quando ele começou a escrevê-las, ele tinha apenas 1 ano de conversão, né? Então, desde a sua conversão, ele foi uma pessoa dedicada, uma pessoa comprometida, né, com a sua vida espiritual, com a sua vida com Deus, e isso serve de exemplo para nós. Então, quando nós olhamos para a vida de Jonathan Edwards, através desse breve resumo que nós falamos, né? Eu não falei nem o começo, nem a terça parte do livro, mas quando nós olhamos para a vida de Jonathan Edwards, isso traz algumas coisas, isso desperta alguns desejos em nós. O desejo de buscar a glória de Deus, o desejo de buscar a genuína experiência com Deus, o desejo de realmente viver uma vida de piedade, uma vida de santidade, saber que você pode servir a Deus tanto com o seu intelecto como com as suas emoções. E tudo isso nós aprendemos conhecendo a vida desse grande homem de Deus, que apesar de ser grande, né, humanamente falando, foi um homem humilde, um homem que não encheu seu coração de soberba, foi um homem que teve a humildade, né, de servir como missionário a poucos índios, né, sendo que ele tinha oportunidade de grandes igrejas. Nós temos muito a aprender com a vida desse grande avivalista que é Jonathan Edwards. Essa é a nossa conversa de hoje e que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se o Senhor permitir.